Olá pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessas aulas. Vamos voltar aqui um pouco sobre as probabilidades. Como eu havia dito a vocês, nós vamos ver agora nessa aula um pouco das transformações das frações para números decimais e também para porcentagem. Essas transformações a gente já fez alguns exemplos, a gente já estudou, né? Já caiu até em prova da SEMEC aí, a questão de números decimais. Durante essas últimas semanas, nas aulas aí híbridas, a gente estava vendo também um pouco sobre frações, operações, números decimais, porcentagem, né? Então a gente vai só dar uma revisada aqui, uma reforçada sobre essas transformações, porque elas são importantes nos cálculos de probabilidade, né? Muitos problemas de probabilidade aparecem as respostas na forma de porcentagem, né? Uma boa parte dos problemas aparecem as respostas na forma de porcentagem, então você precisa saber, porque a gente viu, acabou de ver na aula anterior, que a gente calcula a probabilidade sempre colocando na forma de fração, né? A gente faz uma fração, ela é a razão entre os casos favoráveis dividido, né, sobre os casos possíveis. É a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. A gente acabou de ver aí alguns exemplos. Então, a gente acha a resposta em fração, mas aí a gente pode transformar em número decimal e pode transformar em porcentagem. É bem fácil, né? Então, vamos lá. Nossa habilidade, né? Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por números racional, forma fracionária decimal e percentual, que a gente vai ver agora, e comparar esses números com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos, certo? A nossa expectativa de aprendizagem, como eu disse, expressar o resultado por meio de um número racional, forma fracionária, decimal e percentual, certo? Então vamos lá, pessoal. Os números racionais eles podem ser transformados de acordo com a necessidade da questão. Há várias formas de representar o número racional. Vejamos. Então, eu montei aqui um quadrozinho que é para a gente ver como cada número são representados da sua determinada forma. Eles representam o mesmo valor, só que vão estar em formas diferentes, né? Nós temos aí as frações, o número decimal e a porcentagem. Então eu comecei aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, um meio. Aqui nós estamos na forma de fração. Então nós precisamos colocar esse número na forma decimal e também a gente vai colocar ele na forma percentual. Lembrando que para colocar aqui na forma decimal para a forma percentual fica bem simples, tá? Então tem algumas formas, eu não sei como é que isso varia de acordo com o professor, né? O professor de vocês aí na sua escola, a forma com que ele explica. Alguns professores explicam as duas formas, né? Então, eu não sei como é que foi o caso de cada um aí na sua escola. Mas assim, como é que a gente transforma uma fração em número decimal? A gente transforma essas frações em números decimais dividindo, né? Dividindo quem? Esse número de cima pelo número de baixo. O numerador pelo denominador. A gente faz essa divisão, certo? A outra forma de você fazer esse número na forma decimal é você fazer essa fração virar uma fração decimal. Como é uma fração decimal, professor? Fazer com que esse número aqui de baixo, esse 2, vire ou 10, ou 100, ou 1000. Utilizando o conceito lá de frações equivalentes. Vocês já viram esse conceito de frações equivalentes, certo? Então, como é que eu faço esse 2, por exemplo, chegar em 10? Será que tem como 2 chegar em 10? Tem. A gente pode multiplicar ele por 5. Só que se a gente multiplicar o número de baixo por 5, a gente tem que multiplicar o número de cima por 5 também. Então, como é que vai ficar essa fração? 1 vezes 5 vai ficar 5, 2 vezes 5 é 10. E por que eu tenho que transformar aqui em 10, 100 ou 1000? Porque aqui fica fácil, a partir da leitura, se essas frações aqui embaixo tem 10, 100, 1000, a gente consegue transformar ela no número decimal facilmente. Como é que se lê isso aqui? Isso aqui é 5 décimos. Como é que é 5 décimos na forma decimal, pessoal? 0,5, certo? Vocês lembram? Quando tem uma casa, a gente chama de décimos, duas casas, milésimos,
duas casas centésimos, três casas milésimos, certo? Por exemplo, como é que seria 5 centésimos, professor? Se, por exemplo, ó, como é 5 centésimos? Desse jeito, né? Na forma de fração. E como é na forma decimal? 0,05. Vejam, duas casas decimais centésimo. Como é que seria 5 milésimos, professor? 5 milésimos, na forma de fração, 5 sobre 1000, certo? E na forma decimal, 0,005, ou seja, 3 casas decimais, certo? Então, é assim, eu gosto de transformar, usar esse conceito de frações equivalentes. A maioria das frações dá. Algumas frações, pessoal, não é possível, porque tem muitas frações, tem alguns números que a gente não consegue chegar nem 10, nem 100, nem 1000, certo? Aí qual é o resultado? O que é que você tem que fazer? Fazer a divisão. E como é que faz a divisão? Vamos fazer aqui também pelo método da divisão, pessoal, porque vocês precisam aprender os dois, certo? Para vocês não se depararem com nenhum problema. Como é a divisão? A gente vai dividir 1 por 2, né? 1 dividido por 2. Aí você sabe, como 1 ele é menor do que 2, então a gente não consegue dividir. O que é que a gente tem que fazer? Acrescenta um zero. Quando a gente acrescenta um zero aqui, a gente acrescenta aqui um zero e a vírgula. Aí ficou o quê? 10. 10 dividido por 2 é 5. Olha aí. E não sobra nada, né? Não tem resto. É exato. 0,5. Olha aí o número decimal, 0,5. Muito bem. Então, nós já temos esse número aqui na forma decimal. E agora, como é que vai ser na forma percentual? Vocês lembram? Como é que a gente transforma um número na forma de porcentagem? Você tem que fazer uma fração, que o denominador é sempre 100. E nós temos uma fração aqui, pessoal, que o denominador aqui está decimal, ó. 5 sobre 10. Isso aqui a gente ainda não consegue. A gente consegue transformar em porcentagem se o denominador for 100. E para esse denominador aqui virar 100, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Acrescentar um zero. Só que se eu acrescentar um zero aqui, eu tenho que acrescentar um zero aqui. Ah, então ficou 50 sobre 100. Isso significa que o valor é 50%, certo? Toda vez que o denominador aqui for 100, a gente está transformando aí em 50 em porcentagem. É só o número numerador em forma de porcentagem. Porque a porcentagem, esse símbolo, já significa, ó, ele é por cento. Significa que é alguma coisa por 100, certo? Agora vamos ver, ó. Nesse segundo aqui, eu tenho 0,3. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é 3 décimos. Olha como a leitura ajuda. Isso aqui é 3 décimos. Como é 3 décimos na forma de fração? Vamos colocar logo na forma de fração. 3 décimos. Dá para simplificar? Não dá para simplificar, pessoal. 3 sobre 10. Então, 0,3, 3 décimos na forma de fração, desse jeito. E na forma de porcentagem? Ah, eu só tenho que acrescentar aqui um zero, né, professor? Porque aqui é 10, acrescento um zero aqui e um zero aqui. Então ficou 30 sobre 100, isso é 30%, certo? 30%. Aí agora se tiver em porcentagem, como é que eu transformo nessas formas decimais? Aí olha, pessoal, isso aqui é 45%. Se isso aqui é 45%, significa que na forma de fração, de porcentagem, a gente leva logo para a fração. Como é que fica na forma de fração? 45 sobre 100. Eu não falei para vocês que quando tem essa porcentagem, isso é uma fração que o denominador, o número aqui de baixo, é sempre 100. E aqui, olha pessoal, do jeito que está aqui, é melhor para a gente transformar em número decimal. Como é isso aqui na forma decimal? Isso aqui na forma decimal, pessoal, ó, é centésimo. Isso aqui é 45 centésimos. Como é 45 centésimos? Ó, duas casas decimais, 0,45, certo? Aqui na forma de fração, a gente ainda consegue simplificar, né, pessoal? Olha, a gente pode simplificar isso aqui por 5, né? Então, a gente bota na forma irredutível, 45 por 5 dividido por 5 dá 9, né? 100 dividido por 5 é 20. Aqui não dá para simplificar mais, tá? Olha lá, na terceira, ó, 7 sobre 10. Já está na forma decimal, já está na fração decimal. 7 sobre 10, isso aqui é 7 décimos, né? E como é 7 décimos, pessoal, na forma decimal? 0,7, 7 décimos. E na forma percentual? Ó, 7 décimos
basta acrescentar um zero, isso aqui vai dar 70%, certo? 70%, ok? Então, pessoal, isso aí é assim que a gente faz essas transformações de fração para número decimal para porcentagem, bom? Então, a gente vai ver agora problemas, aplicações com as probabilidades em que a gente vai precisar fazer essa transformação, bom? Espero que vocês tenham aí entendido, ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, olha só, aí eu botei até a alternativa para você entender que nas alternativas está em porcentagem. Então, a gente tem que achar essa resposta em porcentagem. Mas, vamos lá. Vou fazer aqui a primeira, depois eu vou deixar umas para vocês, tá bom? Olha, em uma família temos 12 homens e 8 mulheres, certo? Será escolhido uma pessoa para responder a pergunta sobre todos da família. Qual a probabilidade de essa pessoa ser uma mulher, certo? Então, lá o que a gente aprendeu lá na primeira aula, né? Todos os casos possíveis, o total, né? Nós temos 12 homens e 8 mulheres, então 12 mais 8, que vai dar 20, certo? E aqui os casos favoráveis, que como ele quer que saber que seja uma mulher, então os casos favoráveis são 8, né? Então aqui no caso, a probabilidade, certo? Vou botar aqui embaixo, a probabilidade vai ser 8 sobre 20, tá? E aqui, olha, veja que aqui não tem 8 sobre 20, né? Não vou marcar 8%, ok? Isso aqui não é 8%. Vocês sabem que como eu quero em porcentagem, então eu tenho que fazer essa porcentagem, um denominador virar 100 para eu saber a porcentagem. Aí, olha, a gente não vai simplificar não, tá? Porque a gente quer que vire 100, então a gente vai pensar logo num jeito. O 20, tem como chegar em 100? Tem como a gente multiplicar, lembrando que isso tem que ser com multiplicação, tá? Tem como a gente multiplicar o 100, o 20, para chegar em 100? Tem algum número? Tem, pessoal. O número 5, né? 5 vezes 100, aliás, 5 vezes 20 é 100. Então, eu vou multiplicar tudo por 5. Vou multiplicar em cima e embaixo. Então, 8 vezes 5, pessoal, é 40. 20 vezes 5 é 100. Olha só. Então, ficou uma fração que o denominador é 100. O número de cima, o numerador, é 40. Então, isso aqui significa que esse valor aí é 40%, certo? Então, 40%. Olha aí, letra D. Cuidado. Muita gente aí vê o 8 aqui em cima, marca logo 8%. Lembrar, porcentagem é uma fração que o denominador tem que ser 100. Aqui nós fizemos do jeito prático, foi multiplicando, porque a gente viu que o 20 teria como chegar em 100 multiplicando. Se não for possível, o que é que você faz? Divide o numerador pelo denominador, certo? Numerador pelo denominador, ok? Muito bem, então vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda agora é com vocês. Olha só. Qual é a probabilidade de no lançamento de um dado, faltou um aí, né? Cair a face 6 voltada para cima? Qual é a probabilidade? Certo? Então, essa eu vou deixar com vocês. 2 minutinhos aí a gente volta já com a resposta.
lá, pessoal. Estamos de volta. Então vamos lá. Qual é a probabilidade de no lançamento de um dado cair a face 6 voltada para cima, né? Então esses casos de dados a gente já está bem familiarizado, né? Então o total de casos aí a gente sabe que são 6. São 6 casos possíveis, que é do 1 ao 6. E aqui os casos favoráveis, né? Os casos favoráveis é apenas um, né? Porque ele quer que caia a face 6 voltada para cima. Então a probabilidade aí vai ser 1 sobre 6, certo? Então é um caso só sobre 6, que é o total de casos. Então olha só, pessoal, aqui é um caso que a gente vai precisar dividir, certo? A gente vai precisar dividir. 1 sobre 16, 1 sobre 6. Porque o 6, não dá para a gente multiplicar o 6 por algum número inteirozinho para ele chegar em 100. Não dá para a gente fazer essa multiplicação de um número naturalzinho para chegar em 6, em 100, né? Porque a gente quer em porcentagem, veja que as respostas estão em porcentagem, então isso aí a gente não consegue fazer, bom? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir 1 dividido por 6. Então a gente sabe que não dá, acrescenta um zero, aqui o zero e a vírgula, né? 10 dividido por 6, pessoal, dá só 1. 1 vezes 6 é 6. Para 10 sobra 4, certo? 4 não dá, a gente pode acrescentar o zero, né? 40. 40 por 6 vai dar 6, né, pessoal? 6 vezes 6 é 36. 36 para 40 sobra 4. Então vejam que aqui vai ficar dando 6 todo o tempo, né? 6, 6, 6, 6, 6. Então isso aqui, pessoal, é 0,166. Vou botar só 3 aqui, certo? Mas esse 6 aqui é infinito. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, né? Isso aqui é uma dízima periódica, que é quando a gente tem um número aqui que se repete, certo? Então olha só, nós achamos, quando a gente faz essa divisão, a gente acha o número na forma decimal. Mas aí, isso aqui na forma de fração com denominador 100, na forma percentual, a gente tem que fazer que o denominador virar 100, né? A gente tem que fazer que o denominador virar 100. Então, olha, se eu pegar aqui só duas casas, né, pessoal? Também tem a regra de quando você quer um número decimal em porcentagem, basta você multiplicar por 100, né? Basta você aqui pular duas casas. Então, por isso que vai ficar aqui no caso a letra B, que é 16,6. Isso aqui poderia ser também na forma percentual, né, pessoal? 16,6 sobre 100, né? A gente pular só duas casas, então ficaria 16,6 sobre 100. Isso aqui lembrando que é infinito esses números aqui. Bom? Então, isso aí é um caso em que a gente precisa dividir, efetuar a divisão. Olha só, vamos lá. Ana tem vários laços em uma caixa. Ela possui 5 laços verdes, 9 laços rosa e 6 laços vermelhos. A probabilidade de ela escolher um laço rosa para sair é... Veja agora aí, ó, que as respostas estão na forma decimal. E aí? Agora a gente vai ter que calcular a fração e colocar na forma decimal, certo? Então vou dar aí 2 minutinhos de novo para vocês tentarem fazer em casa, tá? A gente volta já com a resposta.
Vamos lá, pessoal. Estamos aí de volta. Vamos lá. Então, olha só. A Ana ela tem laços em uma caixa. Ela possui 5 laços verdes, 9 laços rosas e 6 laços vermelhos. Qual é a probabilidade de ela escolher um laço rosa para sair, né? Retirando aí aleatoriamente. Então, a gente precisa saber aqui o total. Então, são 3 cores de laço. Então, tem 5 dos verdes, mais 9 dos rosa e 6 vermelhos. Esse total aqui vai dar quanto, pessoal? 20, né? 5 mais 9 dá 14, 14 mais 6, 20. E aí os favoráveis, né? Os casos favoráveis, é o que ele está perguntando aqui. Qual é a probabilidade de ela escolher um laço rosa? Quantos são rosas aqui, pessoal? 9 laços rosas, tem 9. Então, a probabilidade vai ser 9 sobre 20, certo? 9 sobre 20. E aí, pessoal, ó, mais uma vez aqui, ó, a gente tem que tentar, como a gente quer agora na forma decimal. Então, a gente pode fazer ou dividindo, né, o número de cima pelo de baixo, ou a gente fazer essa fração virar uma fração decimal. Quando fala fração decimal, pessoal, é fazer o número de baixo aqui virar ou 10, ou 100, ou 1000, certo? Então, olha, do 20 a gente pode chegar em 10. Como? Dividindo por 2, né? Só que 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Então, fica meio complicado. Então, o que é que a gente faz? A gente vai multiplicar por 5. A gente já viu que 20 chega em 100, né? 20 chega em 100 multiplicando por 5. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 5 é 45. Dividido por 20 vezes 5 é 100. Então, como é que se lê isso aqui na forma decimal? 45 centésimos. Como é 45 centésimos? 0,45, pessoal. No caso aqui, letra A. Isso aqui poderia ser também 45%. Né? Vimos que poderia ser assim também. Ok? Então, muito cuidado aí nessas transformações. Muito cuidado. Chegar nessa fração aqui com o denominador 10, 100 mil, ajuda bastante. Então vamos lá, vamos fazer essa letra B aqui, essa letra B, essa quarta, né? Olha só. José calculou a probabilidade de ganhar em um jogo e encontrou 80%. Essa probabilidade pode ser representada de outra forma que é. Ou seja, aí as alternativas estão na forma de fração, então ele quer esse 80%, essa probabilidade aí, na forma de fração. Então, muito simples, né, pessoal? 80%, todo mundo aí já sabe que é 80 na forma de fração, é 80 sobre 100. Aí a gente vai ver, tem 80 sobre 100? Não. Tem 8 sobre 100, mas não é 80, então não é. Então, ó, vamos simplificando, né? Cortando o zero em cima, o zero embaixo, 8 sobre 10. Tem algum 8 sobre 10 aí, pessoal? Não. É porque o 8 e o 10 a gente consegue dividir, simplificar por 2. 8 dividido por 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5. Então, a forma aí na forma de fração é 4 quintos. Letra C. Certo? Letra C. Tudo bem? Vamos ver essa. Se a gente consegue aqui, ó. No lançamento de uma moeda, só temos duas possibilidades, cara ou coroa. Joaquim vai lançar uma moeda e calcular a probabilidade de sair uma cara. Qual será a resposta de Joaquim? Coloque essa probabilidade nas 3 formas possíveis. Então, pessoal, ó, o total aí possível no lançamento de uma moeda só são 2, né? São 2 possibilidades, que é cara ou coroa, certo? E aí o Joaquim quer que saia uma cara, né? O Joaquim, então os casos favoráveis só é um, né? Só é um, que é cara. Então qual é que vai ser essa probabilidade, pessoal? Essa probabilidade vai ser um caso favorável dividido por 2 possíveis. Aí ele quer que a gente coloque isso aqui nas 3 possibilidades, né? A gente viu até no início quanto é 1/2, né? 1/2, a gente consegue multiplicar isso aqui por 5, né? Multiplicando isso aqui por 5, a gente vai ter 5 sobre 10, que isso é o que, pessoal? 0,5, forma decimal, 1/2 na forma de fração, 0,5 na forma decimal, falta na forma percentual.
Bem aqui, ó, 5 sobre 10. A gente pode acrescentar um zero aqui e um zero aqui. Ficou o denominador 100. 50 sobre 100 é 50%. Então, nós temos aí nas três formas. Na forma de fração, meio. Na forma decimal, 0,5. E na forma de porcentagem, 50%. Certo? Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. A gente volta aí na próxima aula com mais uns estudos sobre probabilidades, tá bom? A gente se vê aí na próxima aula. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje, tá bom? A gente se vê na próxima aula.